Base do Vasco perde para o Cruzeiro. Vamos falar também sobre Dimitri Payet, teria arranjado amante aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre os jogos da Sul-Americana, que já tem onde vai passar as partidas e tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a galera tem moral, aqui todos teve. Bom, dia 30, a bola volta a rolar e como volta a rolar, agora a estreia do Campeonato Brasileiro, Vasco e Santos, às 6 da tarde ainda, na espera da dona CBF, se a gente vai poder estar lá ou não. E a gente viu o nosso pedido de credenciamento, agora está na entidade máxima do futebol brasileiro a resposta. Bom, e os meninos da base forte acabaram de perder de virada para o Cruzeiro por 3-1, uma atuação desastrosa dos meninos, inclusive do Lucas Loureiro, filho do Felipe, que eu acho que sim, de semelhança com o pai, só física e o sobrenome. Mas o time todo jogou mal, achou um gol, abriu o placar, mas o Cruzeiro dominou toda a partida e virou até de forma natural. Com a palavra do técnico da base, que deve fazer depois uma coletiva e o planejamento da base, que vem perdendo os jovens, inclusive o Lucas foi hoje anunciado como reforço do Cuiabá para o restante da temporada. Ele tem 21 anos, que segundo o VD Casagrande, ele foi com passe fixado de 1,5 milhão, sendo que ano passado, quando o Vasco fez o contrato profissional com ele, tinha uma multa de mais de 300 milhões. Por que dessa desvalorização brutal, até agora sem resposta? Depois de falar em sem resposta, o Alain Luciano, que é o advogado do Vasco, ainda sem responder, os mais de 100 sócios que solicitaram explicações para o conflito de interesses, já que ele é advogado do Vasco e advogado dos credores do Vasco. Ele tinha pedido 60 dias de resposta, ele venceu na última segunda-feira e até agora nada dele responder os sócios. Fica a pergunta: a direção no Vasco está cagando para os sócios? Só da SAF, que foi uma votação que os sócios votou a favor de ter um investidor, até agora nada. E estou sabendo que tem, inclusive, assessores de 0800 dizendo que agora o Rego está preocupado com a temporada do time dele, por isso que ainda não fez reunião com o Pedrinho. Mas com o São Paulo ele tem tempo. É como aquela gata que você imagina tendo filhos com ela, e ela inventa, como ela não tem a mesma vibre, desculpas, vamos ver, e tem gente que cai na conversa do seu Pedrinho, né? Aí, inclusive, teve um site igual dizendo que o Pedrinho foi visto no aeroporto, encontrou o Roger Flores lá, que ele teria confidenciado ao Roger Flores que quando eles se brigavam, trabalhavam juntos na TV Globo, eles viviam mandando indireta um para o outro na rede social. Agora parece que viraram confidentes, inclusive. Que ele estaria sentindo a pressão
pela revenda. Bom, de acordo com o Léo Dias, o craque francês Dimitri Payet arranjou uma advogada amante aqui no Brasil. A esposa de Dimitri Payet continua lá na França com os filhos e ele está aqui sozinho. E ele teria conhecido uma advogada chamada... Ver o nome da advogada aqui, rapidinho. Que não é do Rio, é de Santa Catarina. O nome seria Larissa Ferrari, é uma advogada lá do Santa Catarina, que o Dimitri Payet teria entrado em contato com ela com uma conta fértil, e ela veio ao Rio de Janeiro, se encontrou com ele, começou a relacionar com ele, e quando ela volta para a terra natal dela, ele teria outras amigas para se encontrar, inclusive os ingressos que os jogadores têm direito, ele teria distribuído para essas amigas que ela notou, e inclusive uma seria uma das amigas dela, e ela ficou com ciúme. Bom, e ela ainda não dizem que ela... Agora que obviamente todo mundo vai ter matando em cima de mim, né? Porque obviamente sempre vai sobrar mais para a mulher do que para o homem, mesmo que inicialmente estávamos em mesmas condições. Enfim, uma coisa que eu quero deixar muito claro é que nunca foi por dinheiro, nenhuma necessidade disso. Não tem muito o que eu falar, porque na verdade não tem explicação, não tem nada que justifique, mas a principal coisa que eu quero deixar extremamente claro é que em momento nenhum foi relacionado ao dinheiro, nem antes, nem agora. Inclusive, agora a última vez que eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui de ônibus 17, 18 horas, eu passei mal lá, eu tive que voltar no mesmo dia, nunca foi por dinheiro. Isso vocês podem ficar, olha, não, nunca, mas que fique extremamente claro que eu não tô ganhando absolutamente nada pra isso, nada. Não que eu precise justificar, dar uma explicação pra alguém, mas essa é a única coisa que eu sei que realmente não é algo que eu fiz. O resto que eu fiz, eu tenho que admitir, arcar com as consequências dos meus atos também, mas em relação ao financeiro, não tem nada disso. Se vocês forem falar, inventar, problema de vocês. Eu sei que não tem nada a ver com isso. Eu agora quero ficar um pouco quieta, preciso um pouco de paz. Que há muito tempo eu não tenho, né? Evidentemente, se eu quiser ter agora, eu preciso sumir um pouco daqui. E quem é meu amigo mesmo, me conhece, eu fico tranquila, sabem quem eu sou. Que os outros pensam também, ainda mais sendo mentira, não me atinge. Já fiz um vídeo explicando sobre isso. Eu só acho engraçado que pela primeira vez na minha vida que eu vejo uma amante ter ciúme. Bom, agora está explicado as atuações apagadas do Dimitri Payet, né? Ele tem feito gols em outras frentes, não em campo. Mas eu acho que agora acabou a desculpa. Agora ele tem motivos para voltar àquela atuação igual contra o Bahia, que foi a última atuação de gala dele. Que ele só não fez 3 gols naquele jogo por ter perdido uma oportunidade, né? Porque ele jogou, foi um homem da partida, fez 2 gols naquela ocasião. Mas agora ele tem que se motivar para voltar a brilhar com a camisa 10 vascaína. Bom,
E já se sabe aonde que vai passar os jogos da Copa Sul-Americana. Aliás, o Vasco vai fazer uma verdadeira maratona depois do dia 30, quando enfrentar o Santos, né? Já que depois da partida contra o Peixe, o Vasco viaja até Peru para enfrentar o Magá no dia 2 de abril. Vai ser às 7 da noite, vai passar no aplicativo Pernote. Depois o Vasco vai receber o Puerto Capelo em São Januário e vai passar na SPN. O jogo será às 9h30 da noite. Na terceira rodada, o Vasco vai receber o Lanús, né? Cai numa terça-feira, no dia 22 de abril. Às 9h30 da noite, o jogo vai passar da SPN no SBT. Será o primeiro jogo na TV aberta pela Copa Sul-Americana. Depois do jogo de volta contra o Puerto Capelo, que será no norte da Venezuela. Será no dia 5 de maio. Será às 7 da noite, será transmitido pela SPN. E o jogo do retorno contra o Lanús lá na Argentina vai ser transmitido no SBT, que será no dia 13 de maio, cai numa terça-feira, às 9h30 da noite. Além do SBT, vai ser transmitido também pelo SBT, além do SBT, vai ser transmitido também pela SPN. E fecha a primeira fase a fase de grupos da Sul-Americana contra o Magá, em São Januário. Será no dia 27 de maio, cai também numa terça-feira, às 7 da noite, vai passar no Paranorte. Então, será aberta só os jogos contra Lanús, tanto na Argentina quanto em São Januário. E quem não for, não estiver na sua TV a cabo, a SPN, recomendo assinar, e também a Paranorte, que tem jogo que só vai passar lá. Bom, e nessa quarta-feira, o técnico Fábio Carelli fez mais uma atividade visando o jogo contra o Santos, vendo testes aí na equipe, para saber uma melhor formação para encarar o Peixe. E para encerrar o nosso boa noite, o Vasco, segundo o Globo, está tranquilo sobre a renovação do goleiro Léo Jardim. De acordo com a publicação, existe uma cláusula do contrato do goleiro que, caso ele chegue a 60% dos jogos desse ano, automaticamente será renovado até o fim do ano que vem. Por isso, o Vasco está tranquilo com a demora do staff do jogador da resposta da proposta de renovação. Eu entrei em contato com o empresário Léo Jardim, que é o Paulo, que é o mesmo do João Vitor e do técnico Fábio Carelli, né? O Paulo, esqueci o sobrenome dele, deixa eu ver aqui. Paulo Vitor Beira, e até agora, pelo WhatsApp, sem resposta do empresário. Ele não tem o costume de responder à imprensa, inclusive tem a minha mensagem, né, quando o João Vitor estava sendo especulado no Atlético Mineiro. Até agora, olha a loucura, isso foi na pré-temporada. Ele não tem costume de responder à imprensa, então muito provavelmente não vai responder mesmo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, o papo editorial, já que na sexta-feira vai ter um evento aqui no Ministério da Saúde. E boa noite com o resumo da quinta-feira do Vasco. Até mais.